O Flash é um grande fracasso, é um desastre de bilheteria. A gente vai descobrir isso aqui nesse vídeo, vou mostrar alguns números para vocês, algumas análises, tanto aqui no Brasil quanto lá de fora, para ver, né, o que está acontecendo, né? Mas também tem uma outra questão, as bilheterias, né, o cinema vai voltar aos níveis que eram antes da pandemia, voltar aos níveis que tinham sido alcançados em 2019? Tenho algumas respostas aqui para vocês. Vamos nessa, vamos ver o que acontece, né, com esse caso do filme do Flash, que está movimentando toda a indústria, né? Inclusive, não só ele, mas uma estreia recente, o Elementos da Pixar. Então, vou mostrar para vocês alguns dados aqui. Em primeiro lugar, eu tenho uma crítica do Flash aqui no canal. Se você não assistiu, por favor, eu convido você a assistir, tendo visto o filme. Não, uma crítica é sem spoilers, vejam aí. Mas um fato curioso é que. E é quase consenso, assim, eu tenho visto, né? Vocês estão vendo aí no Rotten Tomatoes a avaliação, eu não gosto, tá, particularmente, mas vamos lá, vamos usar as ferramentas. É importante sim, hoje em dia, fomenta debates, consegue direcionar bilheterias de estreia, então eu não gosto, mas vamos lá. No Rotten Tomatoes ele tem 66% de aprovação da crítica e 84% de aprovação do público. Não são números ruins. Então você pensa, pô, se a gente for comparar, por exemplo, tá? Eu peguei um filme recente, também desse ano, eu particularmente tenho crítica aqui no canal também, não gostei nada, tá lá no fundo da minha lista do ranking dos filmes da Marvel. O Quantum Mania, 46% de aprovação da crítica, você vê que a crítica realmente assim foi muito mais severa com esse filme, e 83% é abaixo do Flash, eu acho que vale notar isso, o Flash está acima, mesmo que seja só por um ponto percentual. Eu fiquei surpreso de ver esse percentual para fazer o vídeo aqui do público para o Quantum Mania, porque eu acho que realmente assim, é um filme muito decepcionante. Mas para comparar dois filmes desse ano, dois filmes de super-herói, porque muito se fala sobre essa fatiga, né, do público com relação aos filmes de super-heróis, e o público cansou, as pessoas não estão indo mais ao cinema para isso, mas vou mostrar aqui uns dados que mostram que não é exatamente só isso, né? Até porque a gente tem filmes que não são de super-heróis não fazendo muita bilheteria e filmes de super-heróis fazendo sim boas bilheterias. Então, não é eu não acho que tá aí a resposta, né? O filme não se saiu mal, é um filme legal, é um dos melhores filmes dos últimos todos da DC que a gente viu. Um dos artigos que eu estava pesquisando a respeito, né? Então, no The Guardian, eles levantam um ponto que eu acho bem interessante. Talvez as pessoas, possibilidades, né? Talvez as pessoas tenham cansado especificamente da DC. Os filmes da DC, e eu sei que tem muitos fãs, eu aposto que tem grandes fãs que estão assistindo esse vídeo aqui. Eu sei que aqui no canal tem assinantes que são muito fãs da DC. Até mesmo do Snyder, dos filmes do Snyder, mas é um fato consumado, os números estão aí, a crítica, a resposta do público, não foi um universo bem sucedido, não foi um universo muito querido. A maior parte dos filmes não são filmes muito bons e nem foram bem recebidos, né? Filme bom não necessariamente vai sempre fazer uma boa bilheteria, e o filme ruim não necessariamente vai fazer uma má bilheteria, né? Os filmes dos Transformers do Michael Bay estão aí para comprovar que não faz mal o filme não ser bom, que pode trazer dinheiro. Então a questão não é essa. Mas chega um momento, né, com tantos filmes sendo lançados, que talvez o pessoal tenha cansado de dar chances, né? E a gente teve esse ano outros dois filmes já da DC, que não foram bem com o público. Eu conheço, assim, o maior fã que eu conheço do The Rock fala mal do Adão Negro, achou Adão Negro um filme horrível. Não, nem ele, que assim, sério, eu fiquei até surpreso, nem ele, esse meu amigo, um abraço, conseguiu defender o Adão Negro. E aí a gente teve Shazam 2, né, a Fúria dos Deuses, que também foi detonado, assim, foi destruído. Flash, todas as polêmicas também envolvendo Ezra Miller, chegando próximo da data de lançamento. Mais um componente para essa história toda. Tem um dado muito curioso que eu peguei aqui, obrigado a minha amiga Carol que chamou a atenção para mim disso, no Portal Exibidor, né, o site aqui brasileiro que analisa os números do mercado de cinema, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E tem um dado curioso sobre o Flash, lá nos Estados Unidos, tá, em particular, na verdade na América do Norte, que a porcentagem de mulheres e homens, né, que foram assistir o filme, geralmente tem um percentual maior nos filmes de super-heróis de homens, geralmente, tá? Mas a diferença não é tão grande assim, 50 e poucos por cento para 40 e poucos por cento. Tem mais homens que vão ver os filmes, mas não é uma diferença tão brutal. No Flash, no final de semana de estreia, o percentual foi de 70% de homens nas sessões. Isso chama muito a atenção.
E o que pode, né, ter contribuído para isso? Eu acho que toda a questão com Ezra Miller, os crimes que ele cometeu, as atitudes, ele nem foi utilizado na campanha de marketing, quase nada, ele só apareceu numa premiere, e mesmo assim já foi. Não foi muito bom ele ter aparecido, por tudo que eu vi na internet. Então, e essa minha amiga, por exemplo, né, que queria ver o filme, falou que não vai dar dinheiro para esse filme e vai esperar para ver na HBO. Com um número desse, a gente começa de novo. Não é só achismo, são números concretos. Números, e aí fica difícil discutir com os números, né? A gente sempre tem que ter uma atenção, os números também podem ser manipulados, mostrar coisas, né? Casualidades, mas são números que chamam atenção para coisas que a gente tem que ficar ligado. Eu fiz uma simulação aqui no site The Numbers, que eles possibilitam aqui que a gente compare as bilheterias de alguns filmes. Esse gráfico aqui está mostrando só as bilheterias lá nos Estados Unidos, tá? É o Domestic, né, que é o lado na casa deles, né, nos Estados Unidos. E eu coloquei alguns filmes recentes, os últimos filmes de super-heróis, e alguns filmes que estrearam mais ou menos agora junto com o Flash, para a gente conseguir visualizar algumas coisas. Aqui no Brasil, né, no nosso mercado aqui especificamente, ele liderou as bilheterias do final de semana de estreia, tá? Ele teve 674 mil ingressos vendidos no fim de semana, e pegando o portal exibidor traz esses dados, né? Produções recentes da DC, tirando o Batman, né, que é um caso à parte, a produção ficou entre os filmes, né, entre as estreias do Shazam, Fúria dos Deuses, que levou 344 mil, para você ver como o Shazam foi mal mesmo, né? Metade dos números do The Flash, que já não são muito bons. E o The Flash ficou abaixo do Adão Negro, que também não foi bem, tá? Mas o Adão Negro fez 1.150.000 pessoas no final de semana de estreia, e The Flash fez quase metade disso. Quer dizer, você vê, o cenário não é bom. Então vamos lá, voltando aqui para essa análise dos números lá nos Estados Unidos, eu coloquei aqui no gráfico, tá? Então em azul tá aqui o Pantera Negra, Wakanda Forever, que vocês veem que apesar de, eu sei que tem gente aí que não gostou, tudo mais, independente de gosto, aqui é outra coisa, gente, são as bilheterias, o pessoal indo ver, vocês veem que assim, claramente, ele tá muito acima de todos os outros que eu vou mostrar aqui, que são filmes recentes. Então ele fez bilheteria, ele levou a galera no cinema, e lá nos Estados Unidos, né, mais de 400 milhões depois de 100 dias de exibição, bastante grana, né? Em segundo lugar aqui, eu coloquei A Pequena Sereia, por quê? Porque A Pequena Sereia estreou uma semana ou 2 semanas antes, né? E tem vídeo aqui também no canal, vejam lá. E ainda está sendo considerado muito abaixo das expectativas, talvez um outro fracasso. Tem que ver se vai ter mais perdas, se vai conseguir manter ou se vai cair muito. Mas principalmente, e é um problema que o Flash encontra e que elementos também da Disney, que daqui a pouco eu vou mostrar, enfrentam, porque são filmes muito caros. E aí complica, né? A Pequena Sereia custou 250 milhões de dólares. Então, e aí mais o marketing, mais uns 100 milhões de dólares de marketing. E aí complica para esse filme conseguir trazer o lucro esperado nas bilheterias, né? Mas em todo caso, vocês veem que ele está aqui bem acima dos outros, muito acima do Flash, tá? O Flash está esse azulzinho aqui embaixo, ó. Então, tá muito acima, né? Se a gente pegar os mesmos 7 dias, ó, com 7 dias a Pequena Sereia estava com 145 milhões lá nos Estados Unidos e o Flash está com 72 milhões com 7 dias. É pesado, né? Aqui eu peguei e botei o Quantumania, que não foi um filme muito bem falado pela crítica, mesmo com aquelas notas ali do público que eu mostrei para vocês, né, no Rotten Tomatoes, mas no Rotten Tomatoes tem um viés, né? Se a gente pegar aqui no Metacritic, que tem uma outra métrica, né? Justamente, a nota do público não é muito boa, é 5.7, é abaixo inclusive da nota do Flash, que é 5.9. Pegando o público, a nota da crítica é pior ainda, 48, abaixo da média, né? Não passa de ano. E o Flash 56, também baixo, mas ali acima, que no Rotten Tomatoes é algo assim, fresh, positivo. Já falei, eu não gosto do cálculo do Rotten Tomatoes, ele engana bastante, não é nota exatamente, né? Ficou acima da média, então é fresh. E aí vem aquela classificação. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Então vocês podem ver, Quantumania, um filme que também não foi bem avaliado pelo público e pela crítica, ele fez lá em cima, ó, 7 dias, vamos lá, 7 dias, 135 milhões nos Estados Unidos.
Flash, 72. E tem sido uma constante na vida dos filmes da DC nas últimas quase duas décadas, né, década e meia, nessa competição contra a Marvel. Curioso, porque a DC e a Warner tinham tudo para dominar desde lá dos anos 70, com o lançamento do primeiro Super-Homem, porque diferente da Marvel, que teve que ir pegando, até hoje tem acordos com a Sony por todo o universo do Homem-Aranha, o Hulk, que está com a Universal, a DC nunca teve esse problema, desde lá de não sei quando, com certeza, né, desde que o primeiro Super-Homem saiu, a DC tá dentro da Warner. A Warner tem o direito de todos os personagens, construir esse universo, usar os personagens que eles quiserem, nunca foi um problema. Impressionante, com o passar essas décadas todas, eles não conseguiram fazer isso. É impressionante, sim, é impressionante. Aqui abaixo a gente tem o Adão Negro, justamente, que é outro filme que não foi bem, a gente já tem o resultado final, ele já tá na HBO Max, né, então tudo mais. Fechou a vida dele no cinema e não foi bem, é considerado um fracasso, ele também foi melhor do que o Flash. Tanto de um fracasso, sim, de bilheteria e de público, né. De novo, comparando o Flash com o Adão Negro, com Quantumania, são filmes que foram pior avaliados pelo público e pela crítica do que o Flash. Então, infelizmente, né, esses fracassos anteriores de qualidade, sem dúvida nenhuma, afetaram o Flash. Tem gente que desencanou, com certeza. Eu não vou mais ver esses filmes, ir lá no cinema, gastar grana para ir no cinema para ver esses filmes. O Flash está pagando o pato, né? É justamente um filme que não eu acho que está bem longe de ser dos piores da DC. Eu acho, inclusive, um dos mais legais desse universo da DC. Mas ele está pagando o pato por tudo que foi feito antes. E aí fazer o quê, né? A empresa lidou com as coisas dessa maneira. Transformers eu botei aqui porque é um filme que estreou uma semana depois do Flash. E não está indo assim super bem, mas também está indo melhor que o Flash. Então, com 7 dias, olha ali, 83 milhões dos Estados Unidos, 72 do Flash. E ele está com uma caminhada aqui que mostra que vai acima do Flash. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu comentei o Elementos para vocês, né? Então só para mostrar, tá? Que é uma questão que vai além também dos filmes de super-heróis. Outros filmes estão tendo dificuldades, né? A Pixar e a Disney, nesse período de pandemia, várias coisas mudaram, a Disney Plus surgiu, hábitos dos consumidores, tem a questão que, é algo, a gente vai ter estudos nos próximos meses, anos a respeito, porque é o público infantil, é um outro público, os pais levando as crianças no cinema. Então, tem uma série de dificuldades próprias, que são um pouco diferentes das dificuldades, por exemplo, de um filme que nem o Flash. Elementos tá pior do que o Flash, gente, pra vocês terem ideia, tá? Então aqui, ó, com 6 dias de estreia, 43 milhões, com 6 dias de estreia, o Flash tava com 69 lá nos Estados Unidos. Elementos está caminhando para ser assim, é a pior estreia, tá, da história da Pixar, para vocês verem o tamanho da encrenca, lutando para conseguir assim alguma coisa, e tá pior que o Flash, que já tá bem ruim, como eu mostrei aqui. O portal do exibidor, mais uma vez, eu estava vendo um estudo da agência de contabilidade PwC, prevendo, né, calculando, né, que apenas em 2027 as vendas de ingressos, tá, não as bilheterias, não o dinheiro somado, o número de pessoas que compram ingressos vendidos, vai voltar ao patamar de 2019. E mesmo assim é uma projeção, vamos ver o que acontece, né? E para você, importa se o Flash é um fracasso ou não? Você gostou do Flash? Você não assistiu? Tem algum motivo para não ter ido ao cinema? Qual foi o último filme que você viu no cinema? Você tá indo menos ao cinema? Você sente? Você não é inscrito aqui no canal e chegou até esse momento do vídeo? Por favor, inscreva-se aí, venha cá, vamos fazer parte, junte-se a essa comunidade aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!